2:31. Oh, Deus maravilhoso. Glórias a Deus. Parte de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Eles disseram: um João Batista, outros Jeremias, um dos profetas, disse-lhe: e vós quem diz que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que te ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Cristo. Vocês notaram que neste momento é uma confissão de Pedro. Glória a Deus. Pedro confessava então que o Senhor Jesus Cristo era o Filho do homem. Mas imediatamente teve a hora que o Jesus falou que era necessário que ele morresse, que ele ia na morte. E Pedro então falou para ele que não era para que acontecesse, que se fosse ele iria morrer com ele. E ele mesmo falou: Senhor, tenha compaixão de ti. E aí ele falou: para trás, Satanás. Porque no momento em que ele falava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, Glória a Deus. no outro momento ele achava que a profecia não ia se cumprir, que o Cordeiro veio para nos salvar do pecado. Nisto nós vemos então que Jesus também falou a ele que o demônio tinha pedido para cirandá-lo. Cirandar era peneirá-lo. Nós sabemos que nós temos certa idade e nós vemos como era, ou é até hoje, os grãos de milho nas peneiras, como faz, joga de um lado, joga para outro, joga para cima, joga para frente e para trás. Você imagina se Pedro ou nós mesmos caímos nas mãos de Satanás. E ali vemos então que Pedro estaria nas mãos dele, e nós vemos por isso 6 quedas de Pedro nesse momento. Por que Pedro deve ter caído nesses momentos? Porque mesmo assim ele talvez, conjectura minha, porque ele estava junto com Jesus Cristo, achava-se que inexpugnável. Mesmo quando Jesus Cristo falava para ele: ficai aqui, eu não vou no monte orar. E ele voltava e via que Pedro não estava orando, ele estava dormindo. E Jesus sempre fala: vigiai e orai. Nós vemos aqui particularmente, muitas vezes as pessoas vêm aqui fazer vigília e vêm dormir. Então aconteceu como Pedro: vigia para vigiar, olhar, não é? E então o que aconteceu? Nessas vigias que dormindo Pedro, ele não orava. E foi a brecha onde o próprio Satanás adentrou na vida de Pedro. Então nós vemos por isso 6 quedas de Pedro. Primeiro, ele teve autoconfiança. Não, porque eu estou com Jesus Cristo e eu estou junto com o Filho do Homem, nada mais vai me acontecer. A salvação é individual. Vocês poderão estar na igreja, mas se vocês não fizerem vigiar, orar e oração, olha, sinto muito que vocês estão com muito autoconfiança. Nós vemos ainda ali que quando ele fala: estou contigo para ser preso. Que confiança era essa? Eles não estavam procurando Pedro, eles estavam procurando Jesus Cristo. Tanto é que prenderam Jesus Cristo e ele ficou ali. Ele foi pedido para cirandá-lo. E mais aí, naquela situação ele feriu Malco. Que virtude e que atitude errada ele tomou. Porque veja só, Cristo mesmo falou: se não fosse assim, se eu quisesse, estaria um exército de anjos para me salvar.
mas eu tenho que passar por essas coisas. Mas ainda Pedro, uma das quedas de Pedro, seguiu Jesus de longe. Só querendo saber para comentar depois aos outros apóstolos e irmãos dele. Mas aconteceu isso, aquilo e aquilo. Importa isso? Falar da vida dos outros? Mas o irmão caiu, eu vi ele no boteco, eu vi ele não sei o quê. É normal essas situações. São quedas que acontecem conosco também, mexeriqueiros. Pedro, além de tudo, assentou-se no meio dos que estavam contra Jesus Cristo. Até agora, e até na própria palavra que Jesus Cristo falou para ele se converter-se. Ele era um apóstolo que andava com Jesus, via tudo, mas ele não tinha se convertido. Ainda andava com a espada do lado. Nós precisamos desta espada aqui, que é a palavra do Senhor, não a espada que corta por aí. E nessa situação ele ainda conseguiu negar 3 vezes, como foi dito enquanto o galo cantar 2, você vai me negar 3 vezes. E ali sim ele sentiu no coração que realmente ele estava errado. E todos sabem que só Pedro se converteu mesmo quando foi em Romanos 12, quando ele veio o Espírito do céu, Jesus. Aquela coisa linda que línguas repartidas vieram, o Pentecoste conhecido. Hoje, por que nós não estamos vendo ainda as línguas repartidas? Porque vem com meninice dentro da igreja. Eu não vejo nada do que aconteceu lá, não acontece aqui. Sabe por quê? Meninices. Nós estamos sabendo realmente que o reteté foi inserido em 1948 dentro de nós, colocando certas coisinhas dentro. Eu não preciso passar em porta nenhuma. Eu não preciso levar coisinha no meu braço para nosso Deus. Isso são meninices. O que diz na minha palavra é jejum e oração. Com oração o Senhor transforma tudo o que foi pedido. Amém? Louvado seja o Senhor.